Esqueça o presente. Você agora está num outro tempo e num outro lugar no passado. Encontra-se no início do primeiro século da era cristã, numa vibração profunda de amor e de beleza. O século de Augusto, como se eternizou na história, é também o século do Evangelho, o século da Boa Nova. Mesmo diante dos novos ensinamentos de Jesus, todos os fariseus ainda se apegam aos textos antigos. Discutem os novos princípios no grande templo de Jerusalém, nas suas praças públicas e nas sinagogas. Preocupados com os últimos acontecimentos, os apóstolos André e Tiago encontram-se a sós numa bela manhã ensolarada, sob a sombra de uma acolhedora oliveira. Ainda há muita incompreensão e má vontade, Tiago. O mestre, porém, nunca perde a oportunidade de esclarecer as situações reais pela luz da verdade, força da palavra divina. Tenho observado um grande número de doutores que não conseguem esconder o descontentamento, porque mesmo com o pessimismo deles, Jesus prossegue com suas ações generosas, beneficiando os aflitos e os sofredores. Isso faz sentido, meu amigo. As personalidades importantes o temem. Os mais humildes e pobres, porém, veem no Messias o emissário de Deus, cujas mãos repartem em abundância os bens da paz e da consolação. O profeta não se deixa seduzir pelas grandes promessas materiais, André. Jamais tempera a sua palavra com as conveniências do comodismo. Apesar de generoso para com todos os erros alheios, combate a injustiça com extremo entusiasmo, o que provoca a hostilidade dos mal intencionados. Novas ideias sempre causam polêmica. Enquanto o povo defende a doutrina de Jesus e servos o reconhecem em seus corações, sacerdotes o combatem abertamente. Os líderes ortodoxos não o toleram e os mais ricos se revoltam contra seus ensinamentos. Mesmo com tantos conflitos de opiniões e dúvidas gerais sobre a palavra de Cristo, alguns espíritos acompanham o Messias, tomados de um interesse verdadeiro pelos seus elevados princípios. Entre estes, Nicodemos, fariseu notável pelo bom coração e pelos dotes da inteligência. Na mesma noite, Jesus o recebe na casa de André, onde Tiago também se encontra. Boa noite. Seja bem-vindo, meu amigo Nicodemos. Boa noite, Jesus. André e Tiago, obrigado por me receberem. Estava ansioso para conhecer mais profundamente sua doutrina. Trata-se da doutrina divina, meu irmão. É claro, mestre. Bem sei que veio de Deus, pois somente com a luz da assistência divina poderia realizar o que tem efetuado, mostrando o sinal do céu em suas mãos. Em que podemos ajudá-lo? Venho tentando esforçadamente interpretar a lei, mas desejava receber sua palavra sobre os recursos de que deverei lançar mão para conhecer o reino de Deus. Primeiro, Nicodemos, não basta viver para interpretar a lei. Antes de raciocinar sobre as suas disposições, deve sentir de verdade os ensinamentos que ela oferece. O mais importante de tudo, meu amigo, é que ninguém conhecerá o reino do céu sem nascer de novo. Como um homem pode nascer de novo sendo velho?
poderá, porventura, regressar ao ventre de sua mãe? É indispensável reafirmar a si mesmo que o homem nasce e renasce para conhecer plenamente a luz do reino. Mas como isso é possível? É mestre em Israel e ignora estas coisas, Nicodemos. É natural que cada um certifique-se daquilo que sabe. Porém, precisamos considerar que você ensina. Apesar disso, não aceita os nossos testemunhos. Jesus, não estou compreendendo. Se quando falo de coisas terrenas, sente dificuldade em compreendê-las, como poderá aceitar as minhas afirmativas quando eu falar das coisas celestiais? Seria loucura destinar os alimentos apropriados a um velho para o organismo frágil de uma criança. Extremamente confuso, o fariseu se retira, ficando André e Tiago, também curiosos, empenhados em obter do Messias o esclarecimento sobre aquela nova lição. Jerusalém adormece sob o véu espesso da noite alta. Um silêncio profundo se faz sobre a paisagem. Jesus, no entanto, e os 2 discípulos continuam presos à conversação particular. Jesus, me perdoe, mas ainda não consegui compreender claramente o sentido de suas palavras. André, Tiago, meus amigos, por que tamanha admiração em face destas verdades? As árvores não renascem depois de podadas. Com respeito aos homens, o processo é diferente, mas o espírito de renovação é sempre o mesmo. Como é possível esse renascimento? O corpo é uma veste, o homem é seu dono. Toda roupagem material acaba rota. Porém, o homem que é filho de Deus encontra sempre em seu amor os elementos necessários à mudança do vestuário. A morte do corpo é essa mudança indispensável, porque a alma caminhará sempre através de outras experiências, até que consiga a imprescindível provisão de luz para a entrada definitiva no reino de Deus. Mestre, já que o corpo é como roupa material das almas, por que não somos todos iguais no mundo? Vemos belos jovens junto de aleijados e paralíticos. Como tenho ensinado, irmãos, tem de chorar todo aquele que se transforma em instrumento de escândalo. Cada alma conduz consigo mesma o inferno ou o céu que construiu no íntimo da consciência. Mas seria justo, Jesus? E seria justo conceder uma segunda veste mais perfeita e mais bela ao espírito rebelde que estragou a primeira? Que diríamos da sabedoria de nosso Pai se concedesse as possibilidades mais preciosas aos que as utilizaram na véspera para o roubo, o assassinato, a destruição? Os que abusaram da túnica da riqueza vestirão depois as dos servos e escravos mais humildes, como as mãos que feriram podem vir a ser cortadas. Senhor, compreendo agora o mecanismo do resgate. Eu também, André. Mas observe que, desse modo, o mundo precisará sempre do clima, do escândalo e do sofrimento. Afinal, o devedor não poderá saldar seu débito sem que outro lhe tome o lugar com a mesma dívida. Dentro da lei de Moisés, como se verifica o processo da redenção? Também na lei está escrito que o homem pagará olho por olho, dente por dente. Tiago, você também está procedendo como Nicodemos. Como todos os homens, aliás, têm raciocinado, mas não tem sentido. Ainda não ponderou, talvez, que o primeiro mandamento da lei é uma determinação de amor. Acima do não adulterarás, do não cobiçarás, está o amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração e de todo o entendimento. Mestre, como me sinto inferior, incapaz de absorver a essência desses ensinamentos. Não subestimem suas capacidades, meus amigos. Não estranho a falta de visão espiritual com que examinaram o texto dos profetas. Todas as criaturas têm feito o mesmo. Investigando as revelações do céu com o egoísmo que lhes é próprio, organizaram a justiça como o edifício mais alto do idealismo humano. Entretanto, coloco o amor acima da justiça do mundo e tenho ensinado que só ele cobre a multidão dos pecados. Mas então para que serviriam as leis que conhecemos e praticamos? Se nos prendemos à lei de Talião, somos obrigados a reconhecer que onde existe um assassino, haverá mais tarde um homem que necessita ser assassinado. Com a lei do amor, porém, compreendemos que o carrasco e a vítima são 2 irmãos, filhos de um mesmo pai.
Basta que ambos sigam isso para que a fraternidade divina afaste os fantasmas do escândalo e do sofrimento. Ah, mestre, como é bom receber a luz de sua verdade. Sugiro que proclame esses novos ensinamentos na pregação de amanhã. Será que não compreendeu, Tiago? Se um doutor da lei saiu daqui, sem que eu lhe pudesse explicar toda a verdade, como quer que proceda de modo contrário para com a compreensão simplista do espírito popular? Alguém constrói uma casa iniciando o trabalho pelo teto? E a inesquecível conversa particular entre o Senhor e os discípulos permanecerá guardada na sombra leve da noite em Jerusalém. A lição a Nicodemos está dada. A lei da reencarnação está proclamada para sempre no Evangelho do Reino. Boa nova.